Ouça agora a dica de leitura do programa Desafio Jovem. Queridos irmãos, nós queremos trazer para você uma dica de leitura desta semana e nesta semana queremos trazer este livro chamado Qualificados. O autor se chama Tony Cook. O livro Qualificados diz assim: servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. O autor deste livro tem uma preocupação muito importante, que é a preocupação de sermos crentes fiéis, de sermos úteis no reino de Deus, de sermos chamados, comprometidos com o ministério, mas mais do que isso, chegarmos até o fim da carreira tendo vitória em nossas vidas. Eu acho muito interessante isso, né? Servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. E chama minha atenção já no início deste livro, no primeiro capítulo, intitulado, deixa eu abrir aqui, o capítulo 1 diz assim: Deus chama e nós respondemos. Está falando sobre o chamado de Deus, sobre as nossas vidas, e ele diz assim: o Senhor vê o coração. Que declaração profunda! Os homens tendem a olhar o carisma, a escolaridade, as habilidades sociais, o talento, a eloquência, etc. E todas estas habilidades podem ser ferramentas úteis, mas Deus vê o coração. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo estava revendo uma das histórias de Israel em uma mensagem e disse: Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. O autor deste livro continua dizendo: nos dias de Davi, Deus estava à procura de um homem segundo o seu coração. Acredito que Deus sempre buscou tais indivíduos e ainda continua a fazê-lo nos dias de hoje. Você precisa reconhecer, descobrir e permitir que o chamado e o plano de Deus sejam executados em sua vida. Está tudo bem se você está nos estágios iniciais do chamado de Deus para a sua vida e ainda não sabe muito. Afinal, Deus disse: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Aproveite a jornada e todas as descobertas que você fará ao longo do caminho. Que livro maravilhoso, meus amados irmãos. O capítulo 2, ele segue chamados para quê? E assim ele vai indo. Primeiro, falando sobre o chamado, depois chamados para quê, depois vai falando sobre as nossas qualificações para sermos chamados e qualificados para o reino de Deus, e assim o autor deste livro, ele vai então nos levando, nos conduzindo para uma vida de excelência na presença de Deus. Então fica aí a dica de hoje do nosso programa de leitura, o livro Qualificados, servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra, um livro de Tony Cook. Então, está aí a nossa dica de livros de hoje.